Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, um dos jornais mais antigos de Ontário, no Canadá, está fechando sua redação física. O que uma iniciativa como essa representa para o jornalismo? É uma péssima notícia, Márcia. O Hamilton Spectator, ele existe desde 1846. A cidade de Hamilton, onde esse jornal está instalado e funciona bem mais de um século, ela tem 580 mil habitantes. É a quarta maior da província e é uma cidade importante para os canadenses. É a 10ª maior cidade do Canadá. No jornal trabalham 50 jornalistas. A redação vai fechar esse mês. E os jornalistas estão preocupados, claro, né? Porque esse pode ser um sinal não só de que não vão ter mais o convívio diário com os colegas e não vão ter um lugar onde se instalar, mas também de que talvez possam até vir a perder o emprego, porque a companhia, a empresa que é dona do Hamilton Spectator, a Torstar Corporation, que também é dona do importante jornal, importante nacionalmente, Toronto Star, essa empresa provocou muitas demissões no mesmo anúncio em que passou a informação de que a redação do Hamilton Spectator iria fechar. Não é o primeiro caso que ocorre na América do Norte. O Daily News de Nova York, o lendário Daily News, um dos jornais mais importantes e influentes da história de Nova York, um jornal tabloide do gênero sensacionalista, mas de muito boa qualidade. Em 2021, ele também fechou a sua redação para sempre. Ele não tem mais redação, as pessoas trabalham de casa. Professor, acho que todos nós jornalistas passamos pela experiência de trabalhar numa redação totalmente online durante a pandemia. E ainda que tenha sido possível manter os trabalhos, acho que todos nós notamos a falta da convivência com os colegas, principalmente entre jornalistas de gerações mais antigas, com jornalistas de gerações mais novas, estagiários. Tudo isso não empobrece o fazer jornalístico? Sem dúvida nenhuma, Márcia. Uma das poucas coisas a respeito das quais eu tenho convicção muito firme em jornalismo é de que ele é melhor quando ele é feito em equipe. Para mim, o jornalismo é um trabalho de equipe, acima de tudo. Eu tive, nos meus, até agora, 52 anos de jornalismo, a oportunidade de trabalhar sozinho algumas vezes. Eu fui ombudsman da Folha durante 2 anos e trabalhava absolutamente isolado, inclusive porque para o ombudsman poder fazer bem a sua função, ele precisa não ter contato com as pessoas da redação sobre as quais ele indiretamente escreve, porque ele escreve sobre o trabalho, o produto que as pessoas da redação fazem. Também fui correspondente internacional, em que você não trabalha com redação do seu jornal. Mas no caso do correspondente, você tinha o convívio com os colegas correspondentes de outras redações do Brasil e do exterior, o que dava uma espécie de sentimento de redação. Mas nessas duas experiências eu senti muita falta da redação. Como você disse, a redação é uma grande escola. Os jornalistas mais jovens, eles aprendem muito só de ouvir os mais experientes falando. O jornalista Tom Robbins escreveu um artigo espetacular na revista New Yorker, quando o Daily News anunciou que estava fechando a sua redação, em que ele contava tudo que ele aprendeu na redação do Daily News quando ele era um iniciante, quase um estagiário. E essa é a minha experiência também. Eu comecei no jornalismo com 18 anos, no Diário de São Paulo, Diário da Noite, do Grupo Diários Associados. E ali eu passava muito mais tempo do que o meu horário de expediente, apenas para conversar, para ouvir o que os meus ídolos que trabalhavam lá tinham a falar, e às vezes só para poder ouvi-los conversando entre si. Isso tudo era um aprendizado fantástico. E a melhor memória, talvez, que eu tenho da minha vida de jornalista foi quando eu fui o responsável para escrever a chamada de primeira página no dia da morte de Tancredo Neves. E eu tenho uma foto em que eu estou ali na frente do computador, cercado por uns 30 colegas que estão atrás de mim. E eu me lembro perfeitamente desse dia em que eu ia escrevendo e as pessoas, todas muito mais experientes do que eu, iam dizendo, troca essa palavra, muda ali, olha, não esquece de colocar isso. E aquilo fez um texto que, embora não tenha sido assinado, para mim foi o melhor texto que eu fiz na minha vida para jornal. E foi um trabalho de equipe, feito ali na hora, no calor da notícia. Então, o fim das redações físicas, o fim da presença física do jornalista nas redações é, sem dúvida nenhuma, um grande malefício para a qualidade do jornalismo. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.